Nós vamos falar um pouco de Moisés. Rapaz, Moisés é uma história linda, né? Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês que compartilham, vocês que assistem, vocês que estão com a gente todos os dias. Que Deus abençoe, que Deus proteja, né? Nós temos que falar, nós temos que ser voz, porque quando Deus chama uma pessoa para ser um cristão, chama uma pessoa para representar, não só na palavra não, né? Nós representar a palavra de Deus, o exemplo aqui é Moisés. Moisés é um grande exemplo disso. Moisés ia lá, brigava com o faraó, brigava com quem quer que seja, mas a palavra de Deus é completa. Nós não estamos aqui apenas só para pregar, nós vamos pregar sim. Eu não fui chamado apenas para pregar, eu fui chamado para pregar e reclamar e buscar solução para aquilo que nós precisamos, que a população precisa. É para isso que Deus chama. Deus não chama ninguém somente só para pregar, não. Deus não chamou ninguém só para evangelizar. Deus não chama ninguém só para falar, por exemplo, bonito, só para... Não, Deus chama a gente para nós falar as coisas deles e reclamar também. Isso foi com Samuel, isso aconteceu com outros profetas passados. Perseguido? Mas só tem uma coisa, nós temos que falar. Jesus, ele não chama ninguém para ficar no recanto com medo, não, porque para isso nós temos a guarda celestial. Tudo que acontecer com a gente, Deus sabe o que ele vai fazer. Tá? Nenhuma pessoa é chamado apenas só para pregar o evangelho. Não, todos nós vemos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que Deus, ele dá uma missão, e quando Deus dá uma missão, nós temos que cumprir. Essa é a minha missão, vou ter que cumprir. Pregar, reclamar, falar contra aqueles que fazem as coisas erradas, porque para isso nós temos exemplo de Moisés, né? Moisés, quando ele era príncipe no Egito, até os seus 40 anos de idade, ele foi um homem que representava também o seu povo, representava bem, né? Portanto, se você for ler, você vai ver que a aposentadoria começou com Moisés. Moisés olha e fala assim, deixa os idosos em casa, porque já fizeram muito. Quando Moisés ele vê que a nação está passando fome, quando os hebreus estão passando fome, ele chega e ele grita, olha, nós não podemos ter uma nação faminta, nós não podemos criar nação faminta. Então, por isso, portanto, o nosso chamado é diferente. O nosso chamado, todos nós que somos chamados para pregar o evangelho, quando Deus diz pregar o evangelho a toda criatura, então, portanto, não só é isso, nosso chamado é chamado. O chamado é para quem tem coragem, o chamado é para quem pode, é para aqueles que olham e vê que é necessário fazer tudo o que Deus ordena, tudo que Deus ordenou. Portanto, não só é somente. Quando Deus chega para Jonas, eu preguei esse dia para todos vocês, acho que, se eu não me engano, foi o último vídeo, quando Deus pregou para Jonas, quando Deus falou com Jonas, vai até Nínive, prega contra aquele povo, prega arrependimento. Quando Deus chega e fala com Elias, vai e diga que se não fizer as coisas corretas, não choverá durante 3 anos. Ele foi lá e falou para o rei Acabe, não chove, não vai acontecer, vai haver fome, vai haver fracasso, e houve. Porque é isso que Deus faz. Deus, ele não chama nós apenas só para pregar, é fácil. Nós temos um chamado, e o chamado é completo, né? Quando Deus chega até ele estava Moisés pastorando as ovelhas de Jetro, nós vamos ver isso no capítulo 3, Moisés estava lá, e Deus aparece aonde? Numa salsa. A salsa pega fogo, a salsa incendeia, e o que é que acontece? Moisés vai e volta ao Egito. Moisés disse, mas aquele que estava te perseguindo já foi, já morreu, já não existe mais, mas vai lá. E deu a ordenança a Moisés, tira o meu povo de lá, tira meu povo dessa aflição, tira meu povo disso, tira meu povo do que estão passando, porque meu povo tem que ter grandeza, barriga cheia, eles têm que ir para uma terra que mana leite e mel. Foi isso que Deus falou para Moisés. Moisés ouviu a palavra de Deus, foi até o Egito, 40 dias no deserto. Mas Deus fez conforme tudo aquele que ele tem mandado. Quando vocês me veem, eu não sou político e nem me envolverei com política, mas o meu chamado é esse, é falar, porque nós não tem voz lá fora, nós não tem voz em Brasília, nós não tem voz em sindicato,
nós temos que falar justamente isso das coisas de Deus e cobrar também. Lá nós não temos voz, mas nós somos voz para cobrar deles as coisas erradas que eles estão fazendo, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Um lar muito abençoado, um celeiro cheio de mantimento. Que Deus abençoe a todos vocês, as nossas crianças, nossos jovens, nossas crianças é o futuro dessa nação brasileira, né? E que Deus abençoe essa nação, todo o nosso jovem, com muito emprego, muita prosperidade. Você que tem comércio, que Deus abençoe seu comércio muito, que Deus abençoe a sua vida ricamente. Tenha certeza disso, que a mão de Deus está estendida sobre todos vocês, sobre todos nós, sobre toda essa nação brasileira, e essa nação vai ser muito abençoada, que vamos ser muito abençoada por Deus. Feliz aniversário aos aniversariantes, muito obrigado a vocês que compartilham nossos vídeos, e uma bênção grande de nosso Senhor Jesus Cristo para toda essa nação brasileira, e um abraço do vovô Romão para todos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E um abraço apertado para todos vocês, e Deus abençoe meu Brasil querido, a mão de Deus está estendida sobre nós, tá bom? Que Deus abençoe, Brasil.